Olá a todos. Eu sou a Sofia Santos, com 12 anos de experiência como comissária de bordo, e dou as boas-vindas ao meu canal. Hoje, o tema que vamos abordar diz respeito a todos os que se preparam para viajar de avião. Já vos aconteceu estarem a passar pela segurança do aeroporto e, mesmo achando que não traziam nada de especial, serem subitamente parados? O segurança, com um ar sério, diz-vos: desculpe, mas isto não pode levar. Terá de ser confiscado e ainda poderá ser multado. Nesse momento, não se sentem embaraçados e frustrados? O pior é que alguns desses objetos nem sequer são perigosos, mas devido a novas regulamentações, são classificados como itens de alto risco. Sabiam que, a partir de setembro deste ano, haverá grandes alterações nos regulamentos de segurança dos aeroportos? Isso significa que, a partir de 30 de agosto, se 7 pequenos itens forem encontrados na vossa bagagem de mão, poderão ser multados. Não é chocante? Podem estar a pensar: meu Deus, eu costumo levar sempre estas coisas quando viajo para o estrangeiro. Por que é que agora se tornaram proibidas? Não se preocupem. Neste vídeo, vou explicar tudo em detalhe. Não só vos direi quais são os 7 pequenos objetos, como também explicarei por que é que estão a ser regulamentados, os motivos por trás disso e as possíveis consequências. Depois de verem este vídeo, conseguirão evitar estas armadilhas ao fazer a mala, poupando dinheiro que de outra forma seria desperdiçado. Além disso, no final, partilharei algumas dicas e truques para vos ajudar a decidir facilmente o que deve ir na bagagem de mão e o que deve ser despachado, incluindo até alguns segredos de arrumação que acumulei nos meus 12 anos como comissária de bordo. São absolutamente práticos. Antes de mais, vou fazer-vos uma pergunta. Acham que pasta de dentes, powerbanks e isqueiros podem aparecer na lista de itens que resultam em multas? A resposta pode surpreender-vos. Por isso, antes de o vídeo começar, lembrem-se de subscrever e de ativar o sininho para não perderem as últimas informações sobre voos, especialmente sobre mudanças de política tão repentinas como esta. Perder isto pode significar ter de gastar mais dinheiro. E se já alguma vez tiveram uma experiência embaraçosa ao serem revistados pela segurança, partilhem nos comentários. Vamos ver quem teve a experiência mais emocionante. Agora vamos mergulhar na primeira grande armadilha, que é algo que muitas pessoas simplesmente atiram para a mala sem sequer pensar que é proibido. Os 3 itens mais comuns que quebram regras. 1. Powerbank, bateria externa. Ao ouvir isto, muitas pessoas devem ter sentido um clique na cabeça. Hoje em dia, quando as pessoas viajam para o estrangeiro, os telemóveis são indispensáveis e os powerbanks são ferramentas de sobrevivência. Mas sabiam que a partir de setembro, as regulamentações sobre powerbanks serão ainda mais rigorosas? Lembram-se das regras anteriores? A maioria das companhias aéreas permitia powerbanks com menos de 100 Wh na cabine, mas tinham de ir na bagagem de mão e não podiam ser despachados. A nova regulamentação diz que, se o powerbank não tiver a capacidade claramente indicada, ou se a indicação for ilegível, os seguranças têm o direito de o confiscar diretamente e aplicar uma multa. Quero fazer uma ressalva especial aqui. Alguns powerbanks baratos apenas indicam 200,000 mAh no exterior, mas não especificam a potência em watts-hora, watt-hora. Sob as novas regras de setembro, isso é considerado não conforme. Num voo para Tóquio, eu própria testemunhei um passageiro de negócios cujo powerbank foi confiscado devido a uma etiqueta ilegível. Ele ficou muito zangado e discutiu com o segurança, dizendo: comprei isto em Lisboa, como é que pode não ser permitido? Mas acabou por ser confiscado na mesma, porque as regras são as regras. Devem saber que na segurança, eles preferem confiscar do que deixar passar algo. Por isso, devem começar já a verificar os vossos powerbanks habituais para garantir que as etiquetas estão claras e, de preferência, que têm certificação de segurança. Caso contrário, se forem apanhados, não só perdem o objeto, como podem ser multados no local e o vosso humor de férias passará instantaneamente para o modo de colapso. 2. Corta-unhas e pequenos utensílios de beleza. Isto parece surpreendente, não é? Corta-unhas também não? Sim. Anteriormente, muitas vezes, os corta-unhas, pequenas tesouras e pinças de sobrancelhas eram coisas que os seguranças podiam ignorar, pois não representavam uma ameaça. Mas a partir de setembro,
As novas regras especificam claramente que todos os pequenos utensílios de beleza com lâminas ou pontas metálicas são estritamente proibidos na bagagem de mão. Alguns dirão: mas eu estou apenas em viagem de negócios, e os hotéis não têm corta-unhas. É muito inconveniente não levar. Eu compreendo perfeitamente, porque eu própria, muitas vezes, fora de casa, fico com uma unha partida de repente, o que é muito desconfortável. Mas as regras são estas. O seu ponto de partida é prevenir potenciais ferramentas de ataque. Embora nós achemos absurdo, os padrões de segurança internacionais estão a tornar-se mais rigorosos. A minha sugestão é que, se realmente precisarem de levar, coloquem na bagagem de porão. Um colega meu teve uma experiência pessoal. Ele estava a voar do Porto para Londres e tinha umas pequenas pinças na sua bagagem de mão. O segurança disse que eram objetos pontiagudos e tinham de ser confiscadas. Ele achou inacreditável na altura. O que pode umas pinças tão pequenas fazer? Mas no final teve de entregá-las obedientemente. Por isso, para evitar problemas, é melhor evitá-los desde a origem e colocar todos esses pequenos utensílios no porão. 3. Líquidos. Produtos de beleza e cosméticos que excedam o limite. Este é um ponto que muitas pessoas conhecem, mas que, ironicamente, é o mais frequentemente violado. De acordo com as normas internacionais de aviação, líquidos, géis e sprays não devem exceder 100 ml por embalagem, e o volume total não deve exceder 1 litro. Além disso, devem ser colocados num saco transparente com fecho. Mas o problema é que muitas pessoas não têm noção do que são 100 ml. Por exemplo, uma garrafa de 120 ml de tônico, mesmo que esteja apenas a meio, continua a ser proibida. A segurança não fará exceções só porque está a meio. Eles olham para a capacidade indicada no recipiente. Lembro-me de uma vez, num voo para Paris, vi uma senhora com os seus produtos de beleza caros alinhados, todos em garrafas de 120 ou 150 mililitros. O segurança disse diretamente que não podia levar nenhum. Ela começou a chorar de desespero no local, porque o valor de tudo aquilo era de centenas de euros. No final, ela teve de entregar as garrafas mais caras a uma amiga na área de segurança para que as levasse de volta, e o resto foi tudo confiscado. É realmente doloroso ver uma coisa destas. Por isso quero sublinhar: não confiem na sorte, pensando que esta garrafa só tem um bocadinho, deve estar tudo bem, certo? Não. As regras são rígidas. Ou comprends mon emballage de viagem, ou despacham tudo. Até agora, falamos dos 3 itens mais fáceis de infringir. Powerbanks com etiquetas ilegíveis são proibidos. Corta-unhas e pequenos utensílios de beleza devem ser despachados, e líquidos, produtos de beleza e cosméticos em embalagens com capacidade superior ao limite são confiscados. Na próxima parte, continuarei a dizer-vos o que são o 4º e o 6º itens, e um deles é algo que quase 90% dos portugueses levam. Por isso, devem ter muito cuidado. Os itens mais esquecidos, mais perigosos. 4. Isqueiros e fósforos. Este item é para todos os fumadores. Por favor, prestem atenção. A regra anterior era que cada pessoa podia levar um isqueiro ou uma pequena caixa de fósforos, e apenas na bagagem de mão não podia ser despachado. Mas a partir das novas regras de setembro, muitas rotas proibirão completamente o transporte de isqueiros descartáveis, permitindo apenas alguns modelos de segurança certificados. Além disso, os padrões variam entre países. Alguns países têm tolerância zero e confiscam imediatamente qualquer isqueiro que seja detetado. Vou contar-vos uma história engraçada que me aconteceu. Uma vez, durante uma escala em Amsterdão, um senhor português foi parado por um segurança com um isqueiro na mão. Ele disse, apressado: "Eu uso isto para fumar quando viajo, como é que não posso levar?" O segurança holandês, muito calmamente, respondeu: "Não pode fumar aqui." Seguiu-se uma gargalhada geral, mas o isqueiro foi confiscado na mesma. Por isso, a minha sugestão é simples. Se têm o hábito de fumar, não esperem poder levar o isqueiro no avião. Comprem um novo no vosso destino. É mais seguro e evita problemas. 5. Alimentos, especialmente produtos de carne e frutas. Este é provavelmente o item em que os passageiros portugueses mais falham. Muitas pessoas gostam de levar doces, enchidos ou frutas portuguesas para amigos e familiares no estrangeiro.
Mas sabiam que muitos países proíbem completamente a entrada de produtos de carne? E agora, as novas regras tornaram ainda mais rigoroso o transporte destes itens no avião. Isso significa que, mesmo que pretendam comer no avião e não no destino, podem ser parados pela segurança. Enchidos, presuntos ou mesmo febras assadas são geralmente proibidos. Eu própria vi uma senhora que queria levar um saco de asas de frango assadas no avião, para ir comendo durante o voo. A segurança detetou-o imediatamente e parou-a, explicando que eram produtos de carne e que eram proibidos. A senhora ficou furiosa, e no local, enquanto resmungava, comeu as asas de frango, dizendo: "Se não me deixam levar, eu como-as." Toda a gente à volta se riu. Além disso, as frutas são outra grande armadilha. Embora a fruta portuguesa seja deliciosa, muitos países receiam ovos de insetos ou doenças em itens como mangas ou laranjas. Por isso, são estritamente proibidas. É especialmente verdade em países como os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia, onde as verificações de quarentena são extremamente rigorosas. Se tentarem levar, não só o item será confiscado, como podem ser multados em centenas de euros. Por isso, por favor, não arrisquem. Se quiserem partilhar a gastronomia portuguesa, esperem até chegar ao destino e enviem comida por correio, ou comprem versões legalmente vendidas lá. 6. Medicamentos e suplementos alimentares com embalagens incompletas ou não identificadas. Este é um item que muitas pessoas ignoram, porque é inevitável levar medicamentos quando se viaja. Medicamentos para a gripe, para o estômago, suplementos alimentares. Mas as novas regras enfatizam que qualquer medicamento sem uma indicação clara dos ingredientes, ou qualquer medicamento controlado sem receita médica, será considerado uma infração. Por exemplo, um medicamento comum que comprou na farmácia, com a embalagem intacta, não terá problemas. Mas se costuma usar uma pequena caixa de comprimidos para separar os medicamentos, colocando os comprimidos individualmente sem a embalagem externa, isso é considerado de origem desconhecida aos olhos da segurança. Alguns países exigirão que o descarte diretamente, e em casos mais graves, podem até ter de prestar depoimento. Um passageiro meu uma vez levou um saco inteiro de cápsulas de suplementos alimentares. Como as garrafas estavam todas em português, foi parado durante uma escala no Canadá. O segurança não conseguia ler e pensou que eram medicamentos controlados. Isso atrasou-o por quase 1 hora antes de o deixarem ir. A partir daí, ele aprendeu a lição. Quando viaja para o estrangeiro, leva apenas uma pequena quantidade e até anexa etiquetas em inglês. Por isso, a minha sugestão é que, para medicamentos de uso contínuo, tentem manter a embalagem original. Se forem medicamentos controlados, lembrem-se de levar uma cópia da receita médica. Não levem muitos suplementos alimentares de uma vez, especialmente os em pó, que são mais facilmente confundidos. Até agora, já falamos do 4º ao 6º item que são facilmente ignorados, mas que são artigos proibidos perigosos. 4. Isqueiros e fósforos, proibidos na maioria das rotas. 5. Alimentos, especialmente produtos de carne e frutas, com alto risco de multas pesadas. 6. Medicamentos e suplementos alimentares, proibidos se a embalagem for desconhecida ou a quantidade excessiva. Na próxima parte, dir-vos-ei qual é o último item, o 7º, e farei um resumo do impacto prático destas novas regras nos passageiros, além de partilhar dicas e truques sobre como passar rapidamente pela segurança. O último grande desafio. 7. Powerbanks e baterias de lítio, novamente. Este é definitivamente o grande desafio. Comparado com os alimentos e medicamentos de que falamos antes, este é o item que os seguranças mais controlam, porque as baterias de lítio, se não forem manuseadas corretamente, podem explodir ou pegar fogo. A regra é esta: as baterias de lítio só podem ser transportadas na bagagem de mão, não podem ser despachadas. A capacidade deve estar dentro dos limites estabelecidos, geralmente 100 Wh ou menos. Algumas companhias aéreas permitem até 160 Wh, mas é preciso pedir autorização. O número de baterias que cada pessoa pode transportar é limitado, geralmente não mais de 2. No entanto, muitas pessoas não sabem disto. Eu vejo frequentemente passageiros a colocar powerbanks na bagagem de porão e, quando são detectados no raio-x, a mala é retida, o que causa atrasos e, por vezes, exige uma inspeção manual,
deixando todos nervosos. Uma vez, um senhor português colocou 3 powerbanks enormes na sua bagagem despachada e disse aos seguranças: "Isto é para o meu neto jogar no telemóvel. Não pode ficar sem bateria." No local foi-lhe pedido para os retirar a todos e foi avisado de que, se voltasse a acontecer, seria multado. O senhor ficou assustado e disse: "Meu Deus, é assim tão grave?" Por isso, esta dica é muito importante. Os powerbanks devem ser sempre levados na bagagem de mão, nunca despachados. Antes de viajar para o estrangeiro, verifiquem a capacidade da bateria. As demasiado grandes não podem ser levadas no avião. Se tiverem baterias de câmara ou baterias de lítio sobressalentes, também devem ter especial cuidado com a embalagem. É melhor colocá-las em sacos à prova de fogo ou nas suas caixas originais. Chegamos ao fim da nossa lista completa dos 7 pequenos itens mais prováveis de causar problemas sob as novas regras de setembro. Líquidos, géis e sprays que excedam 100 ml são proibidos. Objetos afiados, tesouras, facas, exactos, produtos eletrônicos e fios suspeitos, overboards e aparelhos elétricos disfarçados de brinquedos. Isqueiros e fósforos são proibidos na maioria das rotas. Alimentos, especialmente produtos de carne e frutas. Medicamentos e suplementos alimentares com embalagens desconhecidas ou incompletas. Powerbanks e baterias de lítio, com restrições de capacidade e proibição de despacho. Estes 7 itens parecem comuns, mas se por descuido forem colocados na bagagem de mão, podem ser retidos, confiscados e até resultarem em multas. Dicas práticas. Como passar rapidamente pela segurança. Como comissária de bordo há 12 anos, quero partilhar convosco alguns truques que eu própria uso. Prepare um saco de segurança. Antes de fazer a mala, prepare um saco transparente para líquidos, medicamentos e powerbanks. Tirar estes itens rapidamente na inspeção acelera o processo. Leve o mínimo de objetos pessoais. Quanto mais objetos tiver na bagagem de mão, mais provável será que a segurança suspeite. Aconselho a levar apenas o essencial e a despachar o resto. Verifique as regras da companhia aérea com antecedência. As regras variam entre companhias aéreas. Por exemplo, a TAP é muito rigorosa com líquidos, e algumas companhias de baixo custo têm requisitos mais baixos para a capacidade de powerbanks. Se o seu voo tiver escalas, é melhor verificar todos os segmentos da viagem. Mantenha a paciência e a cortesia. Muitas vezes, a segurança não é pessoal, mas sim resultado das regras. Uma atitude melhor pode evitar discussões desnecessárias e, por vezes, até pode obter uma pequena conveniência. Este vídeo esclareceu completamente as novas regras de segurança dos aeroportos a partir de setembro. Espero que, depois de o verem, se sintam menos ansiosos e mais preparados. Não deixem que um pequeno item vos detenha, estrague a vossa viagem e vos faça gastar dinheiro desnecessário. Gostaria de vos perguntar: já alguma vez foram parados na segurança? Ou tem alguma história emocionante de quase serem multados? Partilhem nos comentários para que mais pessoas possam evitar as mesmas armadilhas. E não se esqueçam, se acharam o conteúdo de hoje útil, deixem um like, subscrevam e ativem o sininho. Continuarei a trazer-vos as informações de viagem e aviação mais recentes e úteis.